A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 8. A lição 8 que tem o tema Uma lição de humildade, né? Porque Jesus demonstrou ali toda a sua humildade, Ele lavando os pés do discípulo, Ele mesmo sendo rei, sendo mestre, sendo o Senhor dos senhores, mas ele lavou os pés do discípulo, mostrando toda a sua humildade. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nossa leitura diária de hoje é o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, que tem como epígrafe: humildemente nosso Senhor busca fazer a vontade do Pai. É porque Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ele não veio fazer a vontade dele. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, então ele veio fazer aquilo que o Pai enviou ele para fazer. E o Evangelho de João capítulo 5, versículo 30 diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou, tá vendo? E não buscava a vontade dele, ele buscava a vontade do Pai. Ele foi enviado pelo Pai para uma missão. E nessa missão, ele estava cumprindo tudo aquilo que o Pai ordenou a ele, né? Ele mostrando toda a sua humildade e obediência. Evangelho de João capítulo 5, verso 30, Jesus nos ensina o caminho da obediência, humildade e justiça. Em um mundo que clama por autonomia, ele nos chama à dependência, né? A depender de quem? De Deus. Enquanto muitos buscam a própria vontade, o Filho se dedicou a cumprir a do Pai. O resultado, uma vida de impacto eterno. Né? Porque Jesus, ele podia muito bem fazer a vontade dele, mas ele não fez. Ele fez a vontade daquele que enviou. Ele fez a vontade do Pai em tudo, né? Até ir à cruz foi a vontade do Pai. E ele cumpriu essa vontade com humildade e com obediência. E ele vai demonstrar mais uma vez a sua humildade, né? Antes de ir à cruz, na última ceia, lavando os pés do discípulo. Ali ele estava, né, ensinando, porque tudo que Jesus fazia tinha um objetivo. Né? Tudo que ele fazia, né, com os discípulos era um ensinamento para eles, mostrando a ele como eles deviam se portar para poder entrar no reino de Deus. Que tinha gente ali querendo ser o primeiro, um querendo sentar à direita, outro querendo sentar à esquerda, e Jesus vai mostrar, né, que no reino de Deus, para ser maior, é preciso ser o quê? O menor. Tem que servir. Não tem que buscar ser servido. Para entrar no reino de Deus tem que servir. E o primeiro subponto da nossa lição vai falar sobre o quê? O lava-pés, né? Que há um simbolismo ali. Né? O que é que significa o lava-pés? Porque em Evangelho de João capítulo 13, versículo 4, 5 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Né? Isso aí tem um simbolismo. Aí diz assim para nós, comentar somente esse primeiro subponto. No contexto cultural da época, lavar os pés era uma tarefa destinada aos servos mais humildes da casa. Né? O servo mais humilde da casa lavava os pés dos visitantes que chegavam. Né? E ali onde eles andavam, era tudo o quê? Areia, barro, e os pés chegavam muito sujos. Algo impensável para alguém com status elevado. Cristo, porém, inverte essa lógica humana ao assumir a posição de servo para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Ali era uma lição que ele estava transmitindo para os discípulos, né? E uma lição sobre a humildade no reino de Deus. Ele não estava entendendo, mas Jesus estava ali ensinando a ele, como sempre. Com este gesto, Jesus nos ensina que privilégio não implica orgulho, mas humildade. Jesus sabia, né? Jesus sabia quem ele era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Sabia sua origem e seu destino. Sabia que era o Rei dos Reis, o Filho de Deus Altíssimo. Sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos e que era o soberano do universo. Contudo, sua majestade não o levou à alta exaltação, mas à humilhação mais profunda. É porque Jesus, mesmo sendo tudo isso, ele não se preocupou com isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5,
Paulo vai dizer o quê? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas humilhou-se a si mesmo, né? Deixou todas as suas prerrogativas divinas de lado e fez a vontade do Pai, indo até a morte de cruz. O que ele sabia determinou o que ele fez. Sua humildade não procedeu de sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, fez-se servo. Sendo Deus, fez-se homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés do discípulo. O gesto de Jesus ao lavar os pés do discípulo, no Evangelho de João capítulo 13, versos 4 e 5, transcende uma simples ação de hospitalidade ou limpeza física. Ele carrega um significado espiritual profundo, demonstrando que a verdadeira autoridade no reino de Deus se manifesta por meio do serviço e da humildade. Tá vendo? A verdadeira autoridade no reino de Deus se manifesta por meio do serviço e da humildade, né? Para ter um lugar privilegiado no reino de Deus, tem que ser o quê? Humilde e servir aos outros. Jesus não realizou esse ato por necessidade ou obrigação, mas como uma escolha consciente de amor e ensino. Ele sabia exatamente quem era, o Filho de Deus, o Senhor do Universo, e mesmo assim optou por servir, quebrando qualquer expectativa de hierarquia e orgulho entre seus discípulos. Sua atitude reforça uma lição fundamental. A verdadeira grandeza não se encontra na posição que ocupamos, mas na disposição para servir os outros. É porque tem gente que acha que a posição dele é maior do que os outros e ele muitas vezes não quer servir a ninguém. Ele quer ser servido. Mas às vezes aqui mostra que é o contrário. Aquele que tem posição elevada, ele tem que servir aos outros e não esperar ser servido por ninguém. Além disso, esse ato de humildade de Jesus prefigura a purificação espiritual que ele realizaria na cruz. Assim como lavou os pés dos discípulos, oferecendo-lhe uma lição de serviço e humildade, ele também nos purifica dos pecados através do sacrifício redentor. Desse modo, o lava-pés aponta para a necessidade de uma postura de entrega, tanto em relação ao próximo quanto diante de Deus. É isso que é, né? Porque você está numa posição elevada, mas aquela posição não é para você ter a privilégio dela, pelo contrário, aquela posição é para você ajudar as outras pessoas, servir a elas, estar à disposição dela e da mesma forma, né, ter disposição para servir no reino de Deus. Mas hoje muita gente se esquece disso. Essa passagem nos desafia a refletir. Será que estamos dispostos a abandonar nossa vaidade e orgulho para servir com humildade, como Cristo nos ensinou? O ato de lavar os pés era uma tarefa normalmente reservada ao servo mais humilde. Esse gesto de Jesus, descrito no Evangelho de João, capítulo 13, foi uma demonstração de humildade e serviço. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus e soberano do universo, escolheu servir aos outros, ensinando que a verdadeira grandeza no reino de Deus se manifesta através do serviço e da humildade. É isso aí. Ele fez isso não por obrigação, mas por amor e para ensinar uma lição importante. A verdadeira autoridade vem do serviço aos outros. Além disso, esse ato simboliza a purificação espiritual que realizaria na cruz, mostrando a necessidade de uma postura de entrega e humildade, tanto em relação ao próximo quanto ao reino de Deus. A passagem nos desafia a refletir sobre nossa disposição de abandonar o orgulho e a vaidade para servir com humildade, seguindo o exemplo de Cristo. É porque hoje tem muita gente aí, né, orgulhoso, achando que as pessoas têm que servir a ele, mas é o contrário. Quem está em posição elevada é que tem que servir aos outros. Jesus disse, aquele que quer ser o maior, seja o menor, né, no seu reino. Então, é assim que deve ser. Mas a gente sabe, né, que muitos querem posição, que desejam e que almejam posição elevada, ele não quer servir, ele quer ser servido. E por conta disso, muitas vezes, muitas deles vão ficar fora do reino de Deus, porque a posição que ele tem não é para ele ser servido, mas para ele servir e estar disposto a servir a Deus da forma que ele quer. Amém?